Crianças, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Calvário Kids. Se você está nos assistindo a primeira vez, seja bem-vindo. Se você gostar, deixe seu like. Vamos compartilhar para nossos amigos essas histórias, na verdade, essas lições tão preciosas que nós aprendemos aqui. Como nós vimos no nosso último domingo, nosso último vídeo, nós chegamos ao fim do primeiro e do segundo livro de Samuel. Então, hoje, nós vamos ter um quiz muito especial, um quiz de todas as lições. Vão ser perguntas e desafios relacionados a todas as histórias e vídeos que nós aprendemos aqui no nosso canal. Crianças, antes de começar o nosso quiz, eu gostaria que você buscasse um lápis e uma folha para você escrever. Faz parte do nosso desafio. Você vai precisar escrever alguns nomes, tá bom? Então, vou dar um tempinho para você ir lá buscar um lápis e um papel, tá bom? Corre lá, pode buscar. O tio Matheus vai esperar. Isso. Um lápis, um papel, uma canetinha, alguma coisa que dê para você escrever. E venha para cá. Que bom. Nós estamos chegando ao final de um ciclo de histórias de primeiro e segundo livro de Samuel, onde nós aprendemos principalmente a história de um rei, um grande rei da nação de Israel, do rei Davi. Mas nunca se esqueçam, crianças, que a Bíblia não é um livro cheio de histórias. Ela narra a história da redenção de um povo escolhido por Deus. Deus nos escolheu. Então não é um livro cheio de histórias. É um livro de uma história só, da redenção de um povo, do resgate de um povo, através de Cristo Jesus. Vamos começar o nosso quiz? Preparado? Vão ser 15 desafios. O primeiro desafio fique bem atento. Você tem 30 segundos para escrever o máximo de nome de personagens do primeiro e do segundo livro de Samuel. 30 segundos, ok? Vamos lá. Eu vou dar 30 segundos a partir de agora. Já! Escreva tudo que você aprendeu, todos os nomes dos personagens. Vou dar uma dica. Davi é um. Vai lá, escreve o resto. Vamos lá, você tem 30 segundos. Já se passaram 15. A metade já foi. Corre. Anota. Vamos lá. O Matheus vai dar outra dica. Saul. Corre. 5 segundos para terminar. Isso acabou. Muito bom. E aí, quantos nomes você conseguiu escrever e colocar? 5, 3, 10, 8. Muito bem, parabéns. Sabemos que o primeiro e o segundo livro de Samuel tem muitos nomes de personagens. E dentre eles a gente vai aprender aqui também alguns que nós já aprendemos. Na verdade, vamos só relembrar. Mas parabéns para você que conseguiu anotar alguns nomes. Vamos lá para o nosso segundo desafio? O primeiro foi esse. O segundo é uma pergunta. Por que Ana era uma mulher tão triste? Por que Ana era uma mulher tão triste? 5 segundos. 1, 2, 3 e já! Isso! Se você respondeu Ana era triste porque ela não poderia ter filhos, você acertou. Ana era triste porque naquela época, e hoje também, mulheres que não conseguem ter filhos eram muito tristes, até mesmo eram esnobadas da sociedade. Mas nós vimos que mudou essa história de Ana, não é mesmo? E o terceiro desafio, agora foi o segundo, o terceiro desafio é para completar. Tá ligado com a história de Ana. Complete a frase. Ana e Elcana se tornaram pais de 5 segundos. Se você disse Samuel, você acertou. Exatamente. Ana não poderia ter filhos, mas ela gerou filhos. E o primeiro deles
Era Samuel, Eucana, seu esposo. Muito bem se você disse Samuel. Agora, vamos lá para o nosso quarto desafio. É outra pergunta. Quem foi o sacerdote que ensinou Samuel? Quem foi o sacerdote que ensinou Samuel? 5 segundos, a partir de agora. Se você disse, rujam tambores, Eli, você acertou. Parabéns, é o sacerdote Eli. Vamos para o nosso quinto desafio, que também é outra pergunta. Vamos lá. Quem foi o homem escolhido para ser o primeiro rei do povo de Deus? Lembra do primeiro rei? Quem foi? 5 segundos. Se você disse rei Saul, você acertou. Lembra que o povo pediu um rei e Deus permitiu que fosse Saul? Muito bem, se você disse Saul. Vamos lá. Agora nosso sexto desafio é para completar a frase, tá bom? Saul desobedeceu e por meio disso outro rei foi escolhido. O seu nome era 5 segundos. Se você disse Davi, você acertou. O rei Davi, o pastor Davi. Muito bom. Agora, nosso sétimo desafio é pergunta relacionada ao rei Davi agora. Davi era um jovem pastor de ovelhas. O que ele fez que o tornou famoso? O que o Davi fez que fez ele ficar famoso? Você tem 5 segundos para responder. Muito bem. Se você lembrou dessa história maravilhosa que fez ele ficar famoso porque ele derrotou quem? O gigante Golias. Isso mesmo. Essa história deixou ele muito conhecido. Um pequenininho, um pequeno jovem, moço, derrotar um gigante como era Golias foi algo mesmo digno de ficar famoso, né, crianças? Vamos lá. Agora, o desafio número 8 é encontrar na Bíblia um versículo relacionado a isso que o tio vai falar. É assim. É para você encontrar um versículo que fala que Davi e Jonatas eram muito amigos. Vocês lembram disso? Encontre e leia o versículo que diz que eles fizeram uma aliança. Uma aliança. O tio vai dar uma dica para facilitar. Uma dica. Está no começo do primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, que eles fizeram aliança. Vamos lá? Agora tem 5 segundos, porque é muito rápido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Tá nesse capítulo e no início, tá bom? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Já! Vai! Agora, a partir de agora. Muito bem. Olha só, esse desafio foi muito da hora, né? Se você disse que está lá no versículo 3 de 1 Samuel 18:3, eu gostaria de ler esse versículo com vocês. Diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha só que versículo bonito. Eles fizeram aliança. Aqui diz isso muito claramente. Primeiro livro de Samuel 18, versículo 3. Tá bom? Vamos lá, agora para completar. O desafio de número 9. Complete. Davi se escondeu em cavernas para fugir de 5 segundos. Você disse rei Saul, você acertou. Lembra que rei Saul estava com muita inveja de Davi, porque Davi estava ficando famoso e depois ele começou a perseguir ele. Lembra? Muito bem, é o rei Saul. Vamos lá, para 10º desafio. É uma pergunta agora. Uma vez, a esposa de Nabal ajudou Davi. Vocês se lembram? Qual era o nome dela?
da esposa de Nabal? 5 segundos. Muito bem, se você disse Abigail. Abigail. Abigail era a esposa de Nabal, que ajudou o Davi. Muito bom. Olha só. Agora nós estamos no desafio 11. 11ª pergunta ou desafio. Davi se tornou um rei, um grande rei. Vocês se lembram? Um dia ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele estava tão feliz que até o quê? Complete 5 segundos. Que até dançou. O rei Davi dançou de alegria naquela oportunidade. Muito bem, se você disse, dançou. Agora vamos para a nossa 12ª pergunta, ou desafio. A 12ª realmente é uma pergunta. Qual é o nome do filho de Jonatas que Davi ajudou e que cuidou? Qual era o filho de Jonatas, amigo de Davi, tá bom? E filho de Saul. Você tem 5 segundos para lembrar desse nome. Um nome um pouco difícil, hein? 5 segundos, vamos lá? Se você disse Mefibosete, você acertou. Lembra que Mefibosete sofreu um acidente, o rei Davi cuidou dele, ele morou no palácio? Lembra dele? Mefibosete. Muito bem. Agora nós vamos para o nosso 13º desafio, que também é uma pergunta. Davi orou pelo seu país. O que estava acontecendo de ruim lá? Lembram dessa história? Que Davi orou pelo seu país? O que estava acontecendo de ruim lá? 5 segundos. Muito bem, se você diz que se passaram 3 anos, crianças, sem chover, e o país estava passando fome. Exatamente isso. 3 anos sem chuva. Imagina, crianças, que difícil que foi. Então, se você disse 3 anos sem chover, você acertou. Agora nós vamos para o nosso último desafio, que também é mais uma pergunta, que é o 14º desafio, que é uma pergunta. Em qual capítulo e livro da Bíblia está escrita a última canção de Davi? Qual é o capítulo dentro do primeiro livro do 2º Samuel? Qual capítulo é que narra, que conta a última canção de Davi? Vamos lá, 5 segundinhos. Isso. Se você diz que está no 2º livro de Samuel, capítulo 22, você acertou, que foi nossa última videoaula com a tia Bruna. Muito bem, crianças, parabéns. Encerramos e fechamos um ciclo aqui do primeiro e do 2º livro de Samuel sobre essas histórias maravilhosas que nós aprendemos. Mas não se esqueça, a Bíblia não é um livro repleto somente de grandes histórias. É o livro de uma história só, do povo escolhido por Deus, porque Deus enviou Jesus para morrer por esse povo. Nós somos esse povo. Que alegria. Obrigado que você que chegou até aqui e participou do nosso quiz sobre 1º e 2º Samuel. Que alegria ter você. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, porque nós aprendemos grandes lições e grandes histórias com Davi, Saul, Samuel, Ana, Mefibosete, Abigail, não é mesmo? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, muito obrigado por essas histórias que nós aprendemos sobre o povo de Israel, um povo que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu também, ó Pai, um rei para guiar, que foi Davi, mas depois você enviou o Rei dos Reis, que foi Jesus, para morrer em meu favor. Obrigado por tamanho presente. Esta é uma alegria poder saber e sentir que sou filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo.
gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Ficou muito boa essa música.